Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Estude Aqui. Eu me chamo Timóteo José e a aula de hoje vai ser sobre estrutura e formação das palavras. Essa é a aula de número 1. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, peço que se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe, comente. Falo isso porque é muito importante. Você fazendo isso também vai ficar sempre recebendo as nossas notificações, ficando por dentro aí de tudo que acontece em nosso canal. Vamos falar sobre os morfemas. Morfemas ou os elementos mórficos são os elementos constituintes das palavras providos de significação. Aí tem aí 4 elementos mórficos que ocorrem nas palavras. São eles: radical, desinências, vogal temática e afixos. Nós vamos falar aqui um por um. Vamos falar a maneira formal, a definição que tem aí na gramática da língua portuguesa e depois vou explicar da maneira que eu entendo, que fica bem fácil para você entender também. Radical. Radical é o elemento mórfico que funciona como base do significado e que nos remete a um conceito existente na realidade, objetivo ou subjetiva. A dar-se o exemplo: ferro, ferreiro, ferragem. O radical aí é o FERR. Agora vem a parte que eu vou dar a minha explicação de maneira bem formal. O que é o radical? O radical é aquela parte da palavra que sempre vai se repetir, mesmo que você transforme a palavra inicial em outra. Exemplo, a palavra ferro, ferreiro, ferragem, a parte da palavra que sempre se repete é o FERR. Então sempre que você vê essa partezinha em qualquer palavra se repetindo, ela vai ser o radical. Exemplo na palavra pedra. Você vai criando palavras novas. Pedra, pedreiro, pedrinha, pedregulho. Sempre vai se repetir o radical, que é aquela partezinha. P-E-D-R. Fica mais fácil dessa forma. Vamos agora às desinências. Desinências são elementos mórficos que se apõem ao radical para assinalar as flexões da palavra. Flexões: gênero, número, modo, tempo e pessoa. Agora as desinências vão se dividir em duas: desinências nominais e verbais. As verbais, no caso as nominais, indicam o gênero e o número dos nomes. Gênero, para você lembrar de gênero, lembra só, terminar em A, terminar em O. Menino, o gênero é masculino. Menina, terminou em A, gênero feminino. Número, singular e plural. Mas como verificar isso em uma palavra? Vamos utilizar, por exemplo, a palavra meninas. Desinência vai ficar sempre no final das palavras. Sempre no final. E quando assim desinência nominal, é porque ela vai estar em um nome. Substantivo, adjetivo. Então vamos lá. Meninas. Opa, tem S no final. Timóteo disse que quando tem S aí é número. Número que está no plural. Antes do S tem um A. Esse A aí indica gênero, porque eu posso colocar ao contrário, eu posso colocar menino. A palavra não deixa de existir. Então fica meninas. O A é a desinência nominal de gênero, o S é a desinência nominal de número. Vamos agora à desinência verbal. As desinências verbais, elas indicam nos verbos o tempo e o modo. Aí são desinências modo-temporais. Também indicam a pessoa e o número. Aí são desinências números pessoais. Um exemplo: cantávamos. Vamos fazer a separação para saber quais são as desinências aí. Lembrando sempre, desinência vai ficar no final da palavra. Cantávamos. Esse mos, a gente já entende aí que está se referindo à primeira pessoa do plural, nós. Nós cantávamos. Se eu perguntasse a você qual o sujeito desse verbo, do verbo cantávamos, você ia dizer nós. Por quê? Porque você já vê o mos. Esse mos, ele está indicando quem é a pessoa. Está indicando o número também. Portanto, é a desinência número pessoal. Isso daí fica fácil. O vá, que vem antes do mos, a gente vai assim, ó, cantávamos. Cantávamos, ou seja, dá uma ideia de tempo. E além de tempo, de modo.
Portanto, essa é a desinência modo temporal. Quando fala cantava, fala de passado. E quando fala cantava também, fala de algo concreto, de algo real, de que você tem certeza. Portanto, aí até o modo indicativo. A questão de modos nós vamos aprender mais adiante, mas aqui já é o suficiente você aprender isso. Cantávamos. O vá, desinência modo temporal, o mos, desinência número pessoal. Vamos agora à vogal temática. A vogal temática é aquela que, em alguns casos, se agrega ao radical. Aí forma uma base para receber as desinências. Então, nem sempre vai existir a vogal temática. Mas se você estiver na dúvida, você vai pegar uma palavra, por exemplo, vendeira, vai separar o radical e separar a desinência. Se sobrar uma vogal ali no meio, essa é a vogal temática. Por exemplo, cantava. C-A-N-T é o radical, o A é a vogal temática e o VA é a desinência. Cantava. Se você tirar o A palavra deixa de existir. Fica canteva. Canteva. Não existe. Palavra vendeira fica vendeira. D de dado. Não tem o E não. A palavra partisse. Se tirar o I, que é a vogal temática, fica partesse. Então você faz esse teste. Separa o radical. Separa a desinência. Se tiver alguma vogal no meio, você verifica se ela é vogal temática. Se tirar a vogal, a palavra deixa de existir. Portanto, aí é a vogal temática. Vogal temática é aquela que se junta ao radical, preparando ele para receber as desinências. Isso em alguns casos. Não é obrigado a ter vogal temática, não. Vale lembrar também que quando nós temos a vogal temática, no caso, quando temos o radical acrescido da vogal temática, isso aí se torna um tema. Por exemplo, a palavra luzes. Quando a gente coloca luz e acrescenta a vogal temática nós temos o tema. O tema é o radical já acrescido da vogal temática. Vamos agora aos afixos. Afixos são elementos mórficos que se agregam ao radical, alterando-lhe, mudando-lhe o sentido. Os afixos, de maneira bem simples, são os prefixos e sufixos. Prefixos vão vir antes do radical, sufixos vão vir depois do radical. Um exemplo, a palavra refazer. O radical é fazer, o prefixo é ré, vem antes do sufixo, do radical. A palavra desleal. O radical é leal, o prefixo é des, coloca na frente do radical. Vamos agora para os sufixos, que vão vir depois do radical. A palavra felizmente. Você tem o radical feliz e o sufixo mente, transformando-se aí na palavra felizmente. Você tem, por exemplo, a palavra lealdade. O sufixo é dade e o radical é leal. Então, pega o radical leal e coloca o sufixo dade no final da palavra. Aí temos aí lealdade. Bem, esses daí são os elementos mórficos: radical, desinências, vogal temática e afixos. Agora você vai prestar bastante atenção. Nós vamos fazer 2 questões de concurso. Se você acertar, parabéns. Se você não acertar, tente novamente. Recomendo que você coloque o vídeo em pausa quando começar a questão, para você tentar responder e depois você verifica a resposta. Questão número 1 diz assim: assinar a alternativa que contém um grupo de palavras cujos prefixos possuem o mesmo significado. Tem as alternativas. Letra A: compartilhar, sincronizar. Letra B: hemiciclo, endocarpo. Letra C: infeliz, encéfalo. Letra D: transparente, adjunto. Letra E: benevolente, diáfano. Bem, quando a gente vai aqui separar, no caso mexer, com a estrutura da palavra, para a gente saber quem é prefixo, quem é radical, a gente vai ver aí que nessas alternativas não tem nenhuma que possua de fato prefixos com o mesmo significado. A gente vai escolher a alternativa que
tem o prefixo com significado mais aproximado. A gente vai para a letra B, por exemplo. Na alternativa B, M significa metade. É o prefixo M, significa metade. E endo significa para dentro. Não é a letra B. Na letra C nós temos prefixo in, que significa negação. E en, que significa posição interna. Também não é a letra C. Letra D de dado, prefixo trans, significa através. E ad, que significa aproximação. Na alternativa E, prefixo bene, significa bem. E dia, que significa através. Não é nenhuma dessas daí. Não são nenhuma dessas daí. Alternativa A, temos o prefixo com, significa companhia. E sim, que significa simultaneidade. Lembre-se que eu disse que não vai ter nenhuma alternativa aí que tenha o significado exato. A gente poderia até exigir, pedir para a banca anular essa questão, porque diz assim, cujos prefixos possuem o mesmo significado. E não possui o mesmo significado, possui significado semelhante. Semelhante não é o mesmo. Aí diz assim, prefixo no caso, né? A explicação de por que ser a letra A é que devemos encontrar dentre as alternativas os sentidos que mais se aproximam, que ocorre na letra A, pois compartilhar dá uma noção de união, ou seja, dá uma noção de união. O mesmo ocorre com sincronia. Então, a alternativa aí seria a letra A, mas eu pediria para anular essa questão, porque ele pede o mesmo significado e não tem apenas significado semelhante. Vamos agora à questão número 2. A questão número 2 é mais fácil. Diz assim: ao se alistar, não imaginava que o combate pudesse se realizar em tão curto prazo, embora o ribombar dos canhões já se fizesse ouvir ao longe. Aí diz assim: quanto ao processo de formação das palavras sublinhadas, é correto afirmar que sejam, respectivamente, casos de... Ou seja, essa é uma questão que fala de um assunto que nós vamos ter na próxima aula, que é a parte 2 dessa aula, que é sobre formação das palavras. Porém, você já pode aprender a partir de agora, porque como eu vou explicar cada uma dessas palavras, você já vai aprender como é que ela se formou. Vamos lá. Alternativa A diz que alistar é formado por prefixação. Diz que combate é formado por sufixação e etc. Vamos primeiro ver palavra por palavra e depois escolher a alternativa? Diz assim: alistar. O verbo alistar aí, ele foi gerado do substantivo lista. Aí a gente coloca ao mesmo tempo o prefixo a e o sufixo r. Quando a gente coloca em uma palavra um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, nós temos um processo de formação de palavras chamado parassíntese. Quando você coloca um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Se você fizer um teste, tirar o prefixo ou tirar o sufixo, a palavra deixa de existir. Então aí é parassíntese. A palavra combate. O substantivo combate, ele é deverbal, ou seja, ele nomeia uma ação. Ele foi gerado a partir do verbo combater. Só que você tirou apenas a letra R. Então, quando você tira parte de uma palavra para gerar outra, você tem um processo de formação de derivação regressiva. Forma geralmente os substantivos deverbais, que nomeiam ação. Para você saber quem gerou quem, por exemplo, você pode perguntar: esse substantivo, ele tem ideia, passa uma ideia de ação? Se ele passar uma ideia de ação, é porque o verbo gerou ele. Ok? Então, vamos lá. Agora, realizar. O verbo realizar foi gerado do adjetivo real. A gente apenas colocou aí o sufixo izar. Se você acompanha as nossas aulas desde o início, você vai ver que a letra Z é utilizada no sufixo izar também, para transformar palavras em verbos. Hospitalizar, oficializar. Aí, nesse caso, houve a formação de palavra por sufixação. Colocou o sufixo izar. Palavra embora. A conjunção embora
ela é gerada da aglutinação das seguintes palavras: em, boa e hora. Em, boa, hora. Juntou tudo e transformou uma palavra só, embora. Aglutinação é quando você junta duas ou mais palavras e a perda dos fonemas. Exemplo, aguardente. Não é água ardente, é aguardente. Você junta a palavra água mais ardente. Você junta as duas e fica aguardente, ou seja, houve perda fonética. Então é aglutinação. A palavra agora ribombar. Ela está imitando o som do tiro dos canhões. Então nesse caso aí é uma onomatopeia. Um exemplo, o tic-tac do relógio. Tic-tac está representando graficamente o barulho, o som que o relógio faz. O rugido do leão. Você está representando na escrita o som que o leão emite, o som que o leão faz. Portanto, a alternativa correta é a letra B. B diz que ela está formada por parassíntese, combate derivação regressiva, realizar sufixação, embora aglutinação e ribombar onomatopeia. Você vai ver esses assuntos aí de formação, no caso esse assunto de formação das palavras, mais adiante na próxima aula. Fique acompanhando nossos vídeos que você vai aprender isso e muito mais. Eu agradeço a sua audiência porque você ficou aqui até o final. Não esqueça de deixar o seu joinha, muito importante, fazer o comentário. E a gente vai continuar com essas aulas normalmente. Obrigado pela sua audiência. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Bons estudos para você.